E aí, Sr. Cello? E aí? Vamos pra onde? Vamos pros estúdios. Estúdios? É. Boa. Vamos pros estúdios. Seguinte, no ano passado a gente gravou, eu acho que ficou muito legal a questão de mostrar ali a obra, o andamento, e eu acabei falando um pouco dos objetivos. Qual que é a ideia agora? Passado aí alta temporada, baixa temporada, é a gente retornar. Eu vou apresentar ali as plantas, mostrar um pouco como ficaram os apartamentos e depois falar um pouco sobre resultado. Então, eu até cometi uma gafe no ano passado, eu falei os investimentos acima da inflação, mas fazendo uma correção aqui, era a Selic. Então vamos ver a taxa do retorno do investimento aí, médio entre altíssima e baixa temporada, que já foi abril. Vamos dar uma olhada na questão de quais são os índices que eu sigo de performance do negócio, como que eu estabeleci a operação. No último vídeo que eu fiz também, que gerou um engajamento legal, eu começo a destacar a diferença entre gestão e operação. É muito importante ter essa consciência. Então, quais são os KPIs, que são os indicadores de performance do negócio, como que a gente compara mercado, quais são as tecnologias, como foi planejado o apartamento em si, e também falar um pouco de expansão, futuro, desdobramentos. Eu já estou com um novo projeto que a gente vai passar lá também, que é a minha primeira sublocação. Então, ao invés de eu fazer um desembolso gigante em comprar novas unidades sempre, eu achei um modelo de sublocação também, ou seja, eu pego espaços pouco aproveitados, alugo e subloco para o mercado de short stay. Então acho que é isso, agora é a gente caminhar até os estúdios, mostrar um pouco do como ficou e espero que vocês gostem. Como que você conseguiu viabilizar com o proprietário essa sublocação? Porque tem uma barreira deles pra gente fazer isso, né? Eu, por exemplo, já tentei, já troquei ideia com um dono de casa para fazer isso, fazer um Airbnb, foi não na cara que eu levei. Sim. Então, eu vou até, na edição aqui da explicação, eu vou pedir para colocar as fotos do imóvel como ele estava, porque eu peguei uma condição assim, eu não peguei um imóvel em atividade e esse imóvel em atividade eu negociei para sublocar. Eu peguei um imóvel que estava literalmente abandonado, estava 6 anos fechado, e eu também pensei numa outra coisa. O mercado de Florianópolis, em algum momento o plano diretor, ele incentivou os construtores a criarem áreas comerciais. Só que pequenas salas sobre lojas em locais que fica tendo um turnover alto, porque não é um grande centro comercial. Então eu olhei para isso e pensei, a vacância desse espaço aqui, para ele é ruim. Eu posso até pagar menos, mas eu vou garantir que está alugado por mais tempo. Então a minha negociação com ele foi, você tem uma área hoje fechada, ferrada, eu topo dar uma melhorada no prédio e fechar um contrato de aluguel de 1-2 anos com você, onde eu assumo o risco da vacância. Então se eu não alugar, o contrato vai seguir com você. Então a minha sacada foi olhar para um tipo de imóvel e transformar ele. Então eu peguei imóveis comerciais pequenos em regiões pouco comerciais e propor para ele. E outra, uma sala comercial geralmente ela tem a mesma coisa que um estúdio, um espaço e um banheiro, que é o que precisa, tá? Então nesse caso eu dei sorte de conseguir adaptar essas 3 unidades que eu vou lançar, e eu já tenho planejado para esse ano, com esse mesmo proprietário, que ele é dono de alguns imóveis, a gente está fechando um acordo de mais 12 unidades. Então eu dobro minha capacidade para a próxima temporada, sendo 50% imóveis próprios, 50% sublocação. Caramba, legal. E tem uma outra coisa também que provoca nesse modelo, é a taxa de retorno. Quando num apartamento eu gasto algumas centenas de milhares para comprar, esse aqui eu só gasto para adaptar. E aí o retorno, aí você fala, mas Cello, você paga aluguel. Sim, só que eu não tenho o payback que eu preciso ter quando eu aloco uma grande quantidade de dinheiro. Então,
A taxa de retorno, por exemplo, que é esperada quando você compra na casa de entre 2% e 3% ao mês, quando você faz uma sublocação, se você entregar uma boa performance, você pode entregar 5% a 7% ao mês. Porque todo o retorno está baseado em cima de um investimento baixo. Então faz muito sentido crescer desse jeito também. Legal. É bem isso, né? Você investe menos e já pode alugar e já começa a monetizar em cima, né? Exatamente. Você literalmente vamos trazer um investimento de 250, você investe 30. Então você já de partida você pode ter o payback dos 30 em um ano, mesmo pagando aluguel. Até em menos tempo, talvez. Ô Cello, e o que você acha desses empreendedores que não têm um passado comprovado de realizações, de conquistas, de empreendimentos, mas vendem isso? Estão vendendo isso na internet? A gente vê muito isso, né? Eu acho que isso acabou sendo uma indústria, né? E principalmente quando alguém precisa usar a ostentação para te vender alguma coisa, mostra que no fundo é muito vazio, né? No fundo não tem outra coisa para dizer, ele precisa chamar a atenção e passar confiança de alguma forma. Então, eu acho que é um mercado gigante, eu acho que é uma transferência de economia, as faculdades, isso está cada vez mais fraco, não é necessário, mas a gente está em busca de conhecimento, mas existem muitos aproveitadores. Eu sempre me questiono o que essa pessoa realmente fez. Eu acho que é por isso que pessoas que realmente realizaram, empreendedores grandes como os sócios do G4, um Flávio Augusto, enfim, alguns desses caras, eles realmente entregam um valor gigante e estão construindo aí centenas de milhões ou bilhões nesse cenário. Então, o que eu sempre penso a gente tem que entender o que essa pessoa realmente fez. Você tem que ter sido um maker mesmo, você fez acontecer e hoje você está ensinando, você está dando um exemplo das coisas que você realizou. Então eu acho que é um mercado que 90% dele é saco de ar, né? 90% você olha quem tem o conhecimento mais apurado, mais técnico, olha e vê que é uma grande buchitagem e o cara está repetindo coisas que ele aprendeu. Então eu acho que é um mercado que tem que tomar cuidado e você tem que se espelhar em pessoas que realmente fizeram. E aí, bora lá então, Thiago? Bora. Esse aqui é aquele que tem quantas unidades? Aqui são 9. Você vai sair? Você vai sair? Não? Então vamos lá. Ó. Aqui falando um pouco da infra, todas as unidades aqui do térreo são as nossas unidades, né? Então o que a gente fez? A gente, em comum acordo com os outros proprietários, a gente fez uma infraestrutura de internet aqui igual de hotel, aqui na parte externa, tá vendo? Esses deco aqui, então são repetidores de sinal. Eu preciso até ver aqui quais unidades estão ocupadas para a gente não entrar na de ninguém, né? Deixa eu abrir aqui, mas vamos lá. Vamos olhar no calendário aqui, ó. Unidade 3 está disponível. Então vamos aqui na unidade 3. E aí, uma coisa legal sobre a infraestrutura. Então, essas fechaduras, elas conversam com esses repetidores de sinal e com os beacons que tem instalado. E todo o acesso, cada reserva recebe uma senha que só vai funcionar durante a reserva dela. Tudo conversado através de WhatsApp e automação. Depois eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso. E eu consigo abrir, através de um aplicativo, esses apartamentos de qualquer lugar do mundo. Eu consigo clicar aqui e abrir. Só ter certeza que não tem ninguém. Isso aí. Então vamos conhecer uma unidade aqui que quando a gente veio estava na obra, né? Então dando uma olhada aqui. Essa aqui é uma das plantinhas que eu mais gosto. Eu acho que a Dani, para quem não sabe, a Dani, minha esposa, que montou o projeto, eu acho que isso aqui foi uma grande sacada de separação do apartamento. Por quê? Porque você criou ambientes.
né? Ele vem todo aberto, então a gente tem a cozinha completinha, utensílios, fogãozinho de indução, copos, talheres. A gente fez questão de fazer uma boa marcenaria, não é uma marcenaria da mais barata, a gente colocou uma boa pedra. A ideia de colocar uma geladeira grande é porque em determinado momento eu posso fazer locações de período médio. Cafeteira, a gente sempre deixa os primeiros cafezinhos. Mostra aqui o banheiro aqui, Gattuso. Então, banheirinho bem completo, bem bonitinho. Chuveirão bom. Eu acho que isso, quando a gente estudou um pouco as avaliações, isso conta bastante. E aqui não deu tempo da gente trabalhar essa área externa, que a gente inaugurou em dezembro. Então a gente está esperando a baixíssima temporada de meio de ano. Opa, deixa eu levantar isso aqui. A baixíssima temporada, mas ó, cada unidade ainda tem esse quintalzinho aqui, ó. Tá vendo? Uma coisa legal também, ar-condicionado quente e frio. Então é inverter quente e frio, porque a gente sabe que os invernos aqui são rígidos, severos. Então, outra coisa que a gente planejou, podia ter sido menor, mas armário. Armário grande também, porque em qualquer momento, o que acontece? Se a rentabilidade do short stay ela viesse abaixo da média de locação anual, eu tenho um produto aqui que eu consigo alugar isso aqui anual. Uma pessoa solteira mora num apartamento desse aqui tranquilamente. Tem tudo que ela precisa, tá? Então tem bancadinha para trabalhar, tem TV com tudo, né? Toda a interação digital, uma internet boa, banheirinho completo, geladeira grande, bastante armário. Quando a gente fez isso aqui também, ao invés da gente montar a cozinha 100% aqui, a gente ganha mais armário, micro-ondinhos fica aqui embaixo, ó. Então, essa é uma planta que eu gosto muito. Eu acho ela a mais bem resolvida. A gente está falando de 20 metros quadrados aqui, interno. Até menos do que 20 metros quadrados. Isso aqui deve ter uns 18 ou 19 metros. E é isso. E aqui também tem uma coisa que da outra vez a gente não falou porque não existia, mas agora já existe uma marca, já existe um site. Eu vou colocar o site aqui embaixo para vocês conhecerem, que é a Goldrop. Então, toda uma experiência aqui. Toda a roupa de cama de hotel, então toda a linha profissional da Teca, que chama Profitel, que é a linha profissional de hotel. Então isso é uma coisa que a gente se preocupou bastante também. E eu acho que é isso. Se tratando da unidade em si, eu acho que é isso aí. E essa é outra unidade, Thiago? É. Então essa unidade aqui, ó, ela é uma unidade maior. Então ela tem um diferencial de ter uma sala e um quarto. E aí a gente fez esse cantinho aqui como um espacinho de jantar. Então, e eu vou mostrar aqui para vocês também depois tem uma área aqui muito grande, vem cá. Olha isso aqui. O tamanho dessa área externa. Aqui lavanderia, aqui esse corredorzão e a conexão com o quarto aqui. Então essa unidade aqui tem um espaço bem legal que a gente ainda não aproveitou como poderia, mas olha que legal esse apartamento aqui. Então a gente está tentando um sofá-cama que integre bem com essa área. A gente colocou uma televisãozinha essa semana aqui na sala, banheirinho, mesa de jantar e tem um quarto aqui, ó. Vem cá, Gattuso. Essa daqui tem um quarto com um espacinho aqui de home office também, que eu acho que foi um projeto bem vencedor assim no quesito distribuição. Ficou com um bom armário, ficou com uma boa TV, ar-condicionado e um padrão, né? Sim, eles são bem parecidos. Isso aqui é um puff cama. Aqui acomoda 3 pessoas confortáveis. Sim. A ideia é que acomodasse 4, mas essa sala ela tem um tamanho reduzido. Então, para não ficar ruim, a gente preferiu deixar esse puffzinho cama, sabe? Que aí fica mais uma pessoa, você só vira isso e consegue dormir tranquilamente.
Então, ó, no primeiro vídeo eu falava sobre uma unidade ficaria de serviço, né? Porque querendo ou não, aqui no total são 9 unidades, só que é coisa pra caramba, edredom, toalha. Então aqui a gente fez de depósito de uma forma, tá até um pouco improvisado ainda, mas de certa forma tá bem organizadinho. Então a gente deixa aqui reposição, quebras, roupas de cama, parte que é retirado para mandar para lavanderia, tudo fica aqui. As compras e por aí vai. Então aqui é um apartamento a mais. A infraestrutura também, a internet, nem é isso aqui. Aquele ali embaixo, a gente tem 2 internets, que uma fica sobressalente. E é isso. Aqui tem um banheirinho, tem um... E a Paola e o Matheus... a Paola, eu falo muito sobre gestão e operação, certo? Então, eu vou mostrar um pouco do que eu analiso lá, na parte de gestão, mas a operação fica toda na mão da Paola e do Matheus, que é o marido dela. Então, parte de precificação, parte de limpeza. Então, a importância de construir um time e de separar os papéis, né? É muito claro que aconteceu alguma coisa aqui. Vocês me ligam ou vocês resolvem? A gente resolve, tenta te ligar. Não, essa parte aí vai já... Não, brincadeira, tem que ser assim mesmo. É a vida como ela é, mas eu tô na gestão. Eu compro esses assim, pequeno, assim, isso aqui ainda é pequeno, né? Você precisa de galão. Eu queria comprar tipo 5 litros, tipo muito maior do que isso aqui. Isso aqui ainda é pequeno. Não, esse tem 5. Maior? Isso Então, aqui vai... galão. Não dura um mês isso aqui. Sim. Tipo uns limpezão da vida que vende os negócios preparados por eles. Vamos lá então? Bora? Eu abri o 3. Não, eu já fui lá. Eu fui no 3 também, gravei lá. Tchau, Paola. Tchau. Valeu. Os dois estão ocupados lá, mas os 2 primeiros, ele tem uma planta um pouquinho diferente, porque eles têm uma varanda frontal também, então eles têm 2 acessos. Esses 4 são semelhantes ao primeiro, e aquele último com um quarto tem mais um com um quarto. Então são 1, 2, 3, são 4 plantas diferentes. Só que um tá para serviço, né? E aí o prédio tem mais 16 unidades. Então, E todas as unidades são nesse modelo. todas as unidades se repetem. Então a 1 é igual e por aí vai. Mas é até serem short stay e tal, ou tem A maioria. Não, a maioria. Tudo bom, Julia? Prazer. Marcelo, tudo bem? certo? A Júlia é mãe. Da Paola e do Matheus. Não, o Matheus não é mãe. Eu sempre fico em dúvida se é mãe da Paola ou do Matheus. Por isso que eu parei, falei. Não, Semelhança? a Júlia é mãe da Paola. Boa. Então é tudo em família. Estamos indo ver outro projeto agora, outro empreendimento. Isso, seguinte, depois, todo projeto, quando eu crio ele, eu gosto muito de engenharia reversa. O que é engenharia reversa? E eu acho que isso nada mais é do que lá o livro e o filme The Secret. Você tem que se imaginar naquela posição e você trilhar o caminho para chegar naquela posição. Então vamos lá. Eu não tenho capital hoje para comprar 50 unidades de uma vez. Mas no meu objetivo eu tenho acima de 40 unidades. Então eu precisava pensar em formas de viabilizar novas unidades sem ter o principal, o combustível, capital próprio, certo? Então, quando eu estava planejando esse projeto, eu criei 2 verticais, que eram a vertical de sublocação. Então a sublocação é o que a gente vai visitar agora, que é alugar um espaço e colocar esse espaço, rentabilizar esse espaço a mais do que o custo de locação dele e ganhar esse spread aqui. E uma terceira via, que eu também já estou em vias de desenrolar, é incorporação. Então eu mesmo encontrar um terreno, usar talvez a mesma equipe, né, a GMR, a mesma construtora, mas trazer amigos
e por incorporar acabar sobrando algumas unidades a mais sem eu dispor do meu capital. Eu usar o projeto, eu usar a marca, eu usar a gestão, o lucro futuro desses investidores e nesse jogo sobrar unidades para mim. Então, a primeira etapa foi concluída. O MVP, né, foi criado. Então, hoje eu tenho 10 unidades ativas, uma de serviço. O próximo é tentar colocar aí entre 10 e 12 unidades de sublocação ainda esse ano. Então, a correria vai ser essa. E durante essa jornada, ir angariando terrenos e possibilidades de terreno para incorporar e acrescentar unidades aí próprias sem que eu seja o principal investidor e o comprador dessas unidades. Então, dessa forma, e tem uma quarta via que eu ainda não quero explorar, que é uma via de atendimento, usar a infraestrutura da GoDrop na questão de tecnologia, fechadura automática, precificação com inteligência artificial e tudo, plataforma de Channel Manager, que eu vou explicar um pouco ali na frente tudo isso, usar isso para imóveis de terceiros. Só que aí, por que eu não quero explorar essa via agora? Porque o imóvel de terceiro muitas das vezes não tem a qualidade que o meu imóvel tem, ele não tem a flexibilidade de preço que eu tenho. Então eu vou precisar, imagina que eu vou ter novos donos de ativos e eles têm uma certa dominância nas decisões, então eu não vou poder testar a empresa com total controle. Então por isso eu prefiro hoje não crescer tanto, mas trazer aprendizado nesse primeiro 1-2 anos e depois pensar como é que eu realmente escalo o negócio. Então, isso é um resumão aí do que vem sendo a GoDrop. A gente está chegando aqui já. Se quiser mostrar aqui, Gatus, ó, é esse predinho cinza aí, ó. Esse predinho cinza na direita aqui, ó. Vamos lá. Então, lá em cima, aquelas 3 unidades, tá vendo? Os toldinhos laranjas, ó. Então, esses toldos laranjas aí são as unidades. Vamos dar um pulo lá. Bora. Tá. Esse é o da sala aqui tá cadeado e sala. Isso, cadeado e sala. O cadeado é esse pado aqui? É o menorzinho. Esse menorzinho é cadeado. É isso, exato. Beleza, Jorge? Isso daqui, ó, esse prédio aqui, quando eu tenho foto. Enquanto eu vou falando aqui, vamos passar umas fotos e uns videozinhos que eu tenho. Cara, isso aqui tava caindo aos pedaços. Esse prédio aqui, ele ficou abandonado 6 anos, a parte de cima. E por que o proprietário fechou total? Porque ele foi invadido por um pessoal que morava na rua em algum momento. E aí é aquela coisa, para você tirar e tal, ele chumbou. Eu tenho uns vídeos e umas fotos, ele chumbou ferro, ele fechou as portas para sempre, teve que quebrar as portas para entrar aqui. Caraca. E também é uma coisa que eu acho que assim, projeto bom, projeto vencedor, é um projeto que é bom para todo mundo. Então, para o proprietário está sendo bom, para mim tende a ser bom, para o pessoal dos imóveis de baixo acabou sendo bom. Então aqui, ó, cara, eu vou mostrar foto e vídeo, era bem ruim, trocou todo o piso. Eu vou abrir essa primeira sala, só para a gente ver. Vem cá. Então aqui, ó, já foi instalado o boxinho. Aqui não vai ser um apartamento. Eu acabei alugando, então assim, ó, eu aluguei do proprietário e eu subloquei essa unidade anual já pro meu amigo, debaixo da imobiliária onde eu acabei de pegar a chave, que é o Guilherme, que é o dono da construtora lá dos estúdios. Então aqui ele vai montar uma sala para ele. Mas só para a gente ter uma noção de espaço, ó, poderia ser um quarto e esse estúdio aqui, ele vai ficar maior do que os estúdios que a gente acabou de sair. Ele tem aqui uma cozinha, uma sala de jantar, então, mas eu vou deixar aberto. Eu vou mostrar os projetos, os 3Ds para vocês também. Eu tô sem a chave das unidades, mas elas estão completinhas. Acho que aqui, ó. A gente vai conseguir filmar aqui, vem cá.
Coloca a câmera aqui, ó. Só pra gente ter uma noção. Tá um espação em branco ainda, tá vendo? Então é um espação em branco, trocou o piso. A gente... E quem planejou, lembra que no primeiro vídeo eu falava que o Luquinhas que escolheu os móveis, o Luquinhas ele fez um curso na EBAC, Escola Brasileira de Arquitetura, acho que é isso. Ele fez um curso de design de interiores, se formou, fez lá a conclusão do curso, ele era a única criança, todo mundo adulto. E ele junto com a Dani fizeram uns 3Ds dos apartamentos aqui. E tá feito, bonitinho, técnico, muito legal. E a gente vai aplicar esse projeto dele. Mas então, mais uma vez, aqui são a validação agora da sublocação, da GoDrop. Aqui, para você ter uma ideia, se você sair nessa ciclofaixa aqui, for reto, você sai na praia. Você chega na Praia do Campeche. Esse é um bom ponto que você tocou. Localização aqui é muito melhor do que os meus lá. Então eu acho que aqui a gente vai ter um ticket maior, um espaço maior, infra mais próxima, né? Mercados, padarias, restaurantes. É que lá acaba pegando como Campeche. Você procura Campeche, você cai lá também. Sim. Mas pro cara que estudar um pouco mais a região e precisar dessa infra, aqui é melhor. Eu estava inaugurando 2 unidades, né, que foram as que a gente visitou e já estavam quase acabadas. Elas começaram em final de outubro e novembro. A gente gravou em agosto. Aquilo me trouxe aprendizado para inaugurar as minhas outras 8, certo? E por aí vai. Então o que eu aprendi ali nas minhas outras 8, vou dar um exemplo. Não colocar um monte de gaveta. Por que não coloca um monte de gaveta? Porque para limpar é muito difícil. Demora muito mais, né? E não é nem só pela velocidade da limpeza, porque como o check-out é de manhã e o check-in é à tarde, você tem uma janela, certo? Mas é pela questão de ter ponto cego de limpeza. Então, isso é um ponto crítico pra gente. Então assim, tem muito aprendizado, e principalmente com as avaliações. Então, dando até um spoiler assim, quando a gente pensa em gestão, qual é a minha gestão? Quais são os meus 2 principais indicadores? Uma coisa que o empreendedor faz de errado, na minha opinião, ele pega e cria um monte de indicador, faz lá um dashboard, e aí vê tudo e não vê nada. Quem tá olhando para tudo, tá olhando para nada. Eu geralmente busco 3 indicadores para cada negócio. Então eu vou falar o indicador da GoDrop. O indicador da GoDrop é taxa de ocupação e avaliação. Só esses 2. Nossa, Thiago, só esses 2? Claro, eu analiso outras coisas que eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir o Airbnb. O Airbnb, ele me dá um dado como tá a gente versus mercado. Isso é um dado bem importante, porque o nome disso é benchmark. Do mesmo jeito que para você crescer uma habilidade, às vezes é bom você conversar com alguém que já fez. Então ali eu consigo me comparar ao mercado e pressionar o meu time estratégico que a gente evolua para bater no mercado. Se eu bato no mercado, eu sou o melhor que eu posso entregar daquela região. Então eu vou mostrar isso para vocês, que a gente está acima de mercado em tudo. Esse é um índice também que eu acompanho, mas qual que é no Airbnb, por exemplo, você pode configurar o que vai chegar para você por e-mail. Para mim só chega a avaliação. Então o cliente sai e ele faz a avaliação, 4, 5 estrelas. Eu leio todas. Agora, uma nova reserva, não me interessa. Consulta de reserva, né? Porque a pessoa manda uma dúvida, quer fazer uma proposta para ficar não me interessa, tem um time para isso. Agora, avaliação eu olho todas. E taxa de ocupação, eu tenho um sistema que me dá taxa de ocupação em tempo real. Por quê? Por que eu olho só esses 2 itens? Um pensamento básico. Taxa de ocupação quer dizer que está bem precificado, o trabalho está bem fotografado, está bem distribuído nas plataformas. Então, taxa de ocupação me mostra frequência, me mostra constância, pacing. E a avaliação me mostra futuro.
um produto bem avaliado, além dele atrair mais, esse cliente vai voltar, esse cliente vai indicar e demonstra que eu estou no caminho certo. Então, esses são os dois índices do negócio. O dinheiro, consequência, acabou de montar. Eu ainda não vivi 2 temporadas, uma baixíssima temporada, ainda não vivi nada disso. Então, o dinheiro ele é pura consequência de um trabalho que você faz operacionalmente muito bem feito e com gestão. E hoje, no projeto aí dos apartamentos, incluindo equipe que cuida do Airbnb e tudo mais, quantas pessoas tem trabalhando nesse projeto? Pessoas diretas, nós somos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas diretas, entre administrativo, financeiro, marketing, limpeza e o operacional estratégico, que é precificação, acompanhamento, integração com as OTAs. OTAs são as plataformas Airbnb, Booking, TripAdvisor, Google Vacation e por aí vai. Decolar. Então, 7 pessoas já. E aproximadamente quantas horas do seu dia você precisa dedicar para esse projeto? É diário? Todo dia você precisa tocar ele? Assim, eu não preciso diariamente tocar esse projeto, mas eu faço questão de dedicar alguns minutos para o acompanhamento, tá? Então eu tenho algumas planilhas controle, eu entro nas plataformas, eu uso um sistema que me traz essa informação de taxa de ocupação, ticket médio, precificação e NPS e por aí vai. Então esse sistema que a gente colocou, que é a Stays, ele traz até o input de limpeza. O cliente saiu, lança um job para o time operacional realizar essa limpeza. E uma premissa que a gente tem muito forte é de que a gente limpa assim que sai, porque o apartamento tem que estar disponível de novo, né? Pensa que é vendas, então eu preciso ter o quê? Produto na vitrine. Então a gente faz uma limpeza muito rápida, não rápida sem qualidade, mas bem ágil, para esse apartamento estar disponível para um self-check-in já instantaneamente. Mostra aqui rapidinho. E aqui dando um spoiler, não sei quando o vídeo vai sair, mas a gente está trazendo agora a Dissat para esse shopping aqui, que é o principal shopping aqui da nossa região, do Rio Tavares. A gente está indo ali para o Sansato, que está ali na frente, dá para fazer esse percurso aqui a pé. E a gente acredita muito que isso vai ser um turning point aí da Dissat. Hoje a gente recebia ali por mês mais ou menos 100 clientes e esse shopping aqui recebe 100 mil pessoas por mês, mais ou menos. Então a gente já teve ali uma ideia de quantos % de conversão e ticket médio a gente tem por pessoa que entra na loja. Imagina a gente melhorar esse número 10 vezes. A gente espera que a gente melhore o resultado. Eu não vou falar em 10 vezes, mas pelo menos umas 4 vezes. Mas é que o público aqui também é um público de um poder aquisitivo maior do que Maior, lá, né? maior, exatamente. E olha que coisa boa aqui, ó, o Sansatri com uma vaguinha. Então, isso aí é meu dia a dia como empreendedor, criando os negócios aqui pela região, desenvolvendo. E é isso que eu tenho muito tesão em fazer. Visitar, melhorar, cuidar de paisagismo, visitar às vezes surpresa para ver como é que tá lá um cliente meio oculto, transformar, mudar de lugar e por aí vai. Vamos lá. Eu acredito muito que o empreendedor que não cresce é um empreendedor que não sabe desenvolver e dar autonomia para as pessoas. No final do dia eu quero ter mais tempo para desenvolver os negócios e criar novos negócios. E para isso eu preciso ter filhos autônomos. Eu não posso ter pessoas dependentes ou codependentes, nem emocionalmente, nem operacionalmente. Então sempre o meu objetivo é em desenvolver as pessoas.